desse seminário é Educação em Foco, reflexão, saberes e fazeres. E agora nós vamos ter o prazer de receber a professora Renata de Oliveira da Silva. A professora Renata é a representante hoje do nosso curso de Psicopedagogia Institucional e Clínica, e vamos receber com ela as suas alunas que vão apresentar o trabalho feito. Então, sejam bem-vindas e podemos começar, Renata. Olá, bom dia a todos. Então, é um prazer apresentar a pós em Psicopedagogia da UCG e dizer a vocês que ela oferece 2 títulos, um que é Psicopedagogia Institucional, o outro é a Psicopedagogia Clínica, e que nós temos a opção de 2 turmas, que é na terça-feira e também acontece aos sábados. E agora também, nós temos também, no próximo sábado, a oficina psicopedagógica, onde nós iremos pontuar todos os instrumentos que nós utilizamos na avaliação psicopedagógica. E hoje, nós iremos apresentar o trabalho das seguintes alunas: Denise Cristina, Ellen Consuelo e Tatiana Moraes, que o tema será as contribuições da literatura infantil na alfabetização de crianças com déficit de aprendizagem. Olá, pessoal, bom dia, professora Sandra, bom dia, professora Renata. Estamos aqui com muita satisfação em poder fazer parte desse seminário, né, e juntas aí mostrar um pouquinho daquilo que nós desenvolvemos no decorrer da nossa pós de psicopedagogia. Então, para nós foi assim, para o nosso grupo, para mim em especial, foi um ganho muito grande, é a minha segunda pós no ICG, e muito satisfeita, né, com as pós do ICG, e vamos falar um pouquinho para vocês aí daquilo que nós vivenciamos durante a nossa pós. Pegamos lá, né, o nosso tema é esse, as contribuições da literatura infantil na alfabetização de crianças com déficit de aprendizagem. Chegou para nós uma criança, né, com muita dificuldade na aprendizagem, e aí nós fomos analisar como é que nós faríamos aquela intervenção ali no decorrer do processo do nosso estágio. Tivemos um primeiro momento com a família, né, que a princípio a criança foi representada pela avó, que é quem cuidava dela, né, e aí diante disso, a nossa intenção foi exatamente apresentar essas estratégias que um psicopedagogo pode adquirir na atuação profissional para poder estar levando essa criança a conseguir desempenhar as atividades de uma forma tranquila. Então, ela chegou para nós dessa forma, com muita dificuldade, e nós ali fomos fazendo as intervenções, utilizamos alguns teóricos, né, para nos ajudar nessa pesquisa. Então, pensamos nesse tema exatamente para focar na questão dessa queixa de dificuldades no processo de aprendizagem que a criança tinha relacionado com a leitura. E aí, utilizamos esses teóricos, né, Jorge Visca, Simaia Sampaio, Alicia Fernandes. Então, todos eles nos deram, assim, um suporte para poder chegar naquilo que nós precisávamos. Foi uma experiência excelente, né, quando nós tivemos esse contato ali com essa criança. Para nós foi uma experiência riquíssima, porque nós tivemos esse contato com ela e conseguimos ali no decorrer de cada etapa que nós fazíamos, nós conseguimos traçar um caminho para a gente poder orientar a família com relação ao que poderia ser feito. Então, nós fizemos a anamnese, fizemos todas as etapas ali que deveriam ser feitas, e para nós, assim, foi um ganho muito grande, né? Tivemos a orientação aí da professora Renata, a professora Neuzeli também, que nos orientaram de uma forma bem tranquila. E aí, vou estar passando para a próxima colega, que é a Denise, que vai estar falando um pouquinho mais sobre o desempenhar dessa avaliação que nós fizemos.
Pessoal, bom dia ainda, né? 11h30. Meu nome é Denise, como a Tatiana já falou. Eu tenho a grata satisfação de ter feito essa pós. Foi no momento, né, que nós estávamos aí 100%, tanto no trabalho quanto nas outras atividades remotas. E coincidiu também de eu iniciar o programa de mestrado e o meu interesse em pesquisar sobre a inteligência humana, sobre o desenvolvimento humano, essa pós contribuiu muito para a escrita do meu projeto, que ainda estou em andamento. Então, eu consegui finalizar essa pós, juntamente com as minhas amigas, as minhas colegas, a Tatiana, que já tinha trabalhado com ela no Senac, coincidentemente a gente se reencontrou, a Ellen, minha outra colega que vai falar, nós trabalhamos juntas na prefeitura, né? Ela é diretora da escola de educação infantil, e nós atrelamos toda a nossa prática, as nossas experiências também. Eu e a Tati é formada em pedagogia, eu tenho pedagogia e também letras, e a Ellen também letras. Quando nós pegamos esse caso, com a orientação, né, da professora Neuzeli, da professora Renata, a criança já chegou com um diagnóstico de esquizofrenia, e essa esquizofrenia também tinha um fator genético, tinha um caso da mãe já ter um diagnóstico, e a avó que cuidava dessa criança e dos outros netos. Então, uma família assim, extremamente participante na vida da criança, extremamente preocupada com o desenvolvimento e o empenho escolar. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos todas as provas, né? O curso de psicopedagogia, ele equipa o profissional de conhecer todo o processo para poder verificar quais são as deficiências da criança em relação à aprendizagem e como nós poderíamos trabalhar e colaborar nesse processo. Então, nós tivemos a grata satisfação de todos os encontros semanais, nós tínhamos com a criança, porque o estágio foi, apesar que nós tivemos as aulas online, nosso estágio foi presencial, isso foi muito importante, né? Eu percebi assim a preocupação com a instituição de nos conceder esse momento de aprendizagem tão real e tão gratificante como nós tivemos, né? Nós chamamos esse estágio nosso de caso de sucesso, porque nós tivemos um resultado esplêndido, que eu vou passar depois para a Ellen falar do resultado, um resultado efetivo. A Ellen, como diretora de escola da rede municipal, e essa criança estuda na rede municipal, ela teve ali, junto com a professora, mobilizou outras pessoas para poder ajudar para que essa criança realmente fosse assistida. E tudo isso oriundo do nosso estágio, né, do nosso momento. Por que nós usamos a literatura aí, né, como temática, literatura infantil? Porque a criança, no decorrer das nossas sessões, nós percebemos que a criança tinha muito amor e gosto pelas histórias infantis. Então, assim, isso é muito importante, essa percepção do profissional de ver o que a criança se interessa. Então, é uma criança que tem um potencial gigante de aprendizagem, de alfabetização, embora ela tivesse muita dificuldade de ser alfabetizada pela idade já que ela se encontra. As histórias infantis, a contação de história é um chamariz para que ela pudesse ter esse interesse em ler. Ela tinha muita vontade de ler, ela gostava muito de história de princesas, de heróis, bem típico da idade. Então, nós usamos esse artifício, nós colocamos aí na nossa pesquisa sobre as histórias, como as histórias infantis podem colaborar, podem ajudar nesse processo tanto de alfabetização quanto de aprendizagem. Agora eu vou passar a palavra para a Ellen, que ela vai esmiuçar o que houve, né, o resultado desse nosso atendimento de estágio com essa criança. Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Ellen, eu sou graduada em letras e também pedagogia, já trabalho na rede municipal de educação há alguns anos e foi maravilhoso, né, poder, no período da pandemia, participar dessa especialização e aprimorar meus conhecimentos a respeito do campo da psicopedagogia, né? Nós nos deparamos com essa criança, que foi o nosso caso, né, de estudo, e foi maravilhoso que nós pudemos contribuir para que a história de vida dessa criança fosse mudada, fosse alterada, né?
nós entramos em contato com a instituição em que ela estava matriculada, né? Nós estávamos no período de pandemia, a criança não estava assistindo aula, porque na casa só tinha um celular. O celular era destinado a outra irmã que não tinha dificuldade de aprendizagem, e aí a nossa aluninha estava sem atendimento, né? Então, nós entramos em contato com a escola, com a professora, uma equipe do SEMAI, que é o Centro Municipal de Apoio à Inclusão, esteve na escola, fez a triagem da criança, fez o encaminhamento, e a criança hoje participa de atendimentos especializados no SEMAI, né? Então, foi, assim, maravilhoso, porque nós podemos contribuir com a família, né? Tivemos reunião com a família, com a avó. Essa avó foi orientada por nós demos dicas para ela do que poderia ser feito em casa, com a questão de uma rotina de estudos, a questão dela verificar diariamente o material escolar da criança, que ela pudesse elogiar se a criança apresentava uma baixa autoestima, né? Era uma criança que tinha toda vontade ali de aprender, mas apresentava uma baixa autoestima na idade dos seus colegas, e ela ainda não saber ler, né? Então, ela enfrentava isso, e a gente orientou essa família, orientou a professora, né? Entramos em contato também com a escola, passamos os testes, né? Tudo que foi feito, o nosso material, aquilo que nós fizemos com a criança, e nós obtivemos esse êxito, né? Recentemente, eu acompanho o Instagram do SEMAI, estava lá, a nossa aluninha lá, participando das atividades e tendo êxito, né? Praticamente alfabetizada, né? E isso é muito valoroso, quando você vê que o fruto do seu trabalho está ali, né? Então, nós podemos contribuir. Então, é isso que o nosso trabalho fez, a Denise já explicou aí para vocês, né, o porquê que nós trabalhamos com a questão da literatura infantil, era algo que a criança gostava muito, né, ela chegava todos os dias, ela queria vestido de princesa, nos desenhos ela manifestava isso, né, e aí a gente achou que, ao colocar algo que fosse ao encontro daquilo que a criança gostava, a gente poderia ter mais êxito, né? E foi isso que aconteceu. Então, foi um caso de sucesso, né? Tanto no atendimento, na triagem que nós fizemos, assim como no encaminhamento, no finalmente, né? Como é que a gente conseguiu finalizar esse trabalho. Hoje a criança está sendo atendida, está tendo as suas dificuldades minimizadas, a gente sabe que isso ainda é um processo, mas a gente fica muito feliz que ela foi contemplada. Ela poderia ser uma criança a mais numa sala de aula, né, se ela não tivesse esse tipo de atendimento, esse tipo de olhar, se a família não tivesse atrás, se ela não tivesse passado por nós, né? Tem hora assim, eu sei que a gente está falando aqui de ciência, de estudo, mas tem hora que a gente pensa que foi encaminhada por Deus, sabe? Porque deu tudo muito certo. Foi muito bom a gente fazer. E a alegria dela, né, quando ela nos via, ela dizia para a gente que o melhor dia da semana era o dia que ela estava no ICG conosco, né? Então, eu indico muito, gente, para vocês que estão aqui hoje participando, né, que vocês possam fazer um curso no ICG para ampliar os seus conhecimentos, para melhorar a nossa prática e para a gente conhecer um pouco mais, né? Essa já foi a minha terceira pós-graduação, a gente está sempre aí, né, apto a aprender, não é mesmo? Então, muito obrigada a vocês. Depois a Denise vai disponibilizar os nossos slides e tudo. A professora Sandra pode compartilhar com vocês aí sobre o nosso trabalho, tá? Muito obrigada a todos. Tenham um excelente aí final de semana, gente. O grupo, parabéns a todas, muito obrigada. Vocês veem que os nossos alunos ficam 2, 3, 4 pós conosco. Só quando a gente acaba, não tem mais opção,